Qual é seu segredinho, malandro? Quando eu estava no ensino médio, reprovei no segundo semestre de biologia. Portanto, aqui vem o próximo ano e eu tenho que retomá-lo. Novamente, passo o primeiro semestre, mas reprovo no segundo semestre. O que significa retomar a classe inteira? Bem, eu transferi as escolas depois disso. Quando eu estava recebendo todas as minhas informações de transferência examinadas no escritório da nova escola, a mulher notou que eu tinha 2 aprovados nos primeiros semestres, mas nunca passei de uma classe completa. Eu disse passar 2 semestres aqui ainda com uma turma inteira. Ela piscou o olho. E foi isso. Nada mais de biografia. Então acho que é nosso segredinho sujo. Quando eu era criança, minha mãe levou meu CD de jogos de computador favorito por algumas semanas como punição por algo que eu fiz. Nota ruim. Eu acho. Encontrei onde ela o escondeu. Fotocopiei a etiqueta do CD. Cortei a impressão. Colei em um disco em branco e coloquei-o no lugar do CD verdadeiro. Surpreendentemente, ela nunca notou. Toquei-o quando ninguém mais estava em casa. Foram 18 anos. E eu ainda não lhe contei. Uma vez, quando eu tinha uns 5 a 9 anos de idade, meu pai fazia compras em uma madeireira. Eu vagueava sozinho e não conseguia encontrar um banheiro. Tive que mijar tanto. Então encontrei um canto isolado atrás de alguma madeira e mijei no chão. 30 anos depois, ainda passo por aquele lugar todos os dias e me lembro. Eu ajo muito mais estúpido no trabalho para que eles não confiem muito em mim. Quando eu tinha cerca de 8 a 9 anos, fui enviado a um acampamento de verão por um mês. Minha irmã, que tinha 14 anos, também estava lá. Nunca tinha estado longe de meus pais. Este acampamento foi localizado ao redor do lago Delton, Wisconsin. Eu me lembro das cabanas na floresta. Agora não sei se eu tinha aracanofobia antes dessa experiência, mas lembro que as bancas de banheiro tinham dezenas de aranhas de perna longa do papai por toda parte, e eu estava tão assustada que só segurei por 4 ou 5 dias. Bem, um dia eu não consegui mais segurar e tive que correr para os banheiros. Corri, passei até os banheiros, tentando segurá-lo, consegui entrar na área principal onde estão as pias e não consegui mais segurá-lo e rapidamente, com uma mão, baixei as calças por trás e deixei cair o maior depósito no chão de azulejos. Tudo isso enquanto ainda estava em movimento em direção ao banheiro. Graças a Deus, ninguém estava lá para ver isto. Quando saí, um grande grupo se formou do lado de fora e dentro de um dos funcionários estava cobrindo seu rosto com uma mão e segurando uma enxada na outra. Ninguém suspeitava de mim. Agradeci a Deus por ninguém ter descoberto isso como se tivesse acontecido. O resto da minha estada ali teria sido um tormento total. Rápido, cerca de 30 anos. Estou na casa de meus pais com minha esposa. Minha irmã também está lá. Irmãos, de qualquer forma, estamos conversando e o acampamento vem à tona. Disse a ela que fui eu quem fez isso. Ela quase riu até a morte, dizendo o acampamento inteiro falou sobre isso todo o verão. Odeio aranhas até hoje. Bons tempos. Aos 5 anos de idade eu arruinei o casamento de meus pais. Lembro-me claramente de encontrar o que agora sei ser um preservativo, não usado, em nossa velha carruagem. Eu não sabendo nada melhor, comecei a brincar com ela. Acabei jogando no lixo. Avancei rapidamente pouco tempo depois. Meu pai volta para casa e começa a arrastar a lata para a estrada. Quando Ellie fecha a tampa, Ellie percebe que o preservativo foi dito e você pode adivinhar para onde Ellie vai a partir daí. Só soube que essa era a razão quando eu tinha cerca de 14 a 15 anos. Um colega de trabalho se aposentou e eu herdei um de seus relatórios, que é um dos indicadores-chave de desempenho do meu empregador. A cada 2 semanas ele levava um dia inteiro de 8 horas para completar. Na primeira semana, consegui automatizar a maior parte dele até 1 hora. Nos próximos quase 10 anos, melhorei ao ponto de funcionar em menos de 1 minuto. Depois 14 minutos para verificar a qualidade. Depois, passei as 8 horas seguintes surfando no Reddit, assistindo filmes, fazendo o que quisesse em meu escritório de casa. Todo este tempo, eu disse ao meu chefe que levava 8 horas para realizar às vezes, vou fazer horas extras por causa de questões técnicas. Nenhuma pergunta feita desde que esteja em sua caixa de entrada por coube na sexta-feira. Há cerca de 8 anos, tive uma conversa com um colega de trabalho que trabalha para o chefe do meu chefe. Acontece que ele recebe o relatório na segunda-feira e nunca o lê. Ele é arquivado e a única vez que eles são olhados é durante uma auditoria. Tive que discutir os relatórios apenas 2 vezes e lhes mostrei um SOP que escrevi que demonstra como é feito, sem automação. O auditor verifica a caixa. Próximo item. Quando estou de férias,
Entrego sopa a outra pessoa que terá que compilar o relatório à mão. Quando volto, eles sempre mencionam como você faz tudo isso em apenas 8 horas. Neste ponto, já cobrei do meu chefe quase um ano inteiro por sentar no meu traseiro. Perdi o concurso de ortografia da escola de propósito. A garota que eu era contra dedicou muito tempo e esforço, enquanto eu, basicamente, só apareci. Além disso, ela estava mais do lado nerd, não ia muito fora da escola. E eu senti que ela precisava de uma vitória. Ela perdeu uma palavra. Eu a perdi propositalmente para mantê-la dentro. Isso aconteceu algumas vezes. Mais tarde, perdi uma de propósito para lhe dar a vitória. Ela foi para a competição estadual. A professora que deu as palavras me lançou um olhar de repulsa, pois ela sabia o que eu fazia. Oh bem, tenho um gatinho que estou alimentado sem o conhecimento da minha esposa. Ela odeia gatos e eu encontrei-o na rua. Todas as noites, antes de ir para casa, passo pela loja para comprar comida para gatos. Ela sempre me pergunta por que eu chego tarde em casa a cada 2 noites. Eu digo que estou trabalhando ou sair com a galera, mas eu sento e converso com esta gata desgarrada sobre meus problemas e como foi o dia. Eu a chamei de Senua, de sacrifícios Senuas. Meu chefe tem uma filha que tem a mesma idade que eu, 19, e ela a trouxe para o trabalho um dia para que ela possa usar a impressora de escritório para suas aplicações universitárias. Fazemos segurança para um prédio onde todos estão trabalhando de casa. Por isso era só eu, ela e ela. Ela me disse para levá-la ao 4º andar e apenas manter sua empresa para que ela não estivesse sozinha. Começamos a conversar. Estamos flertando muito. E eventualmente curtimos e trocamos números. Estamos nos enrolando todos os meses quando ela está na cidade da escola nos últimos 6 meses. Meu chefe não tem ideia. Quando eu era criança, peidei em uma caixinha por um ano inteiro. Era uma lata de biscoitos de Natal com uma foto do Papai Noel. Cada vez que eu tinha que peidar, eu levantava a tampa, colocava na caixa e rapidamente a fechava. Em pouco tempo, a caixa estava armada com sucesso e pronta para ser utilizada. Quando meu irmão era mal para mim, eu roubava seus óculos escuros e horríveis dos anos 90, e os colocava na caixa para marinar da noite para o dia. Depois eu os devolvia calmamente. Meu irmão reclamava continuamente para minha mãe sobre o cheiro deles e que lhe tinham vendido um par ruim, e que queriam um novo. Ela era como o inferno. Nenhum cara. Então ele continuava a usá-los até que se quebrassem. Então basicamente eu peidei nos olhos do meu irmão por um ano. Nunca disse a ninguém. Eu sou um pai adotivo terapêutico. Quando as crianças nos deixam para voltar para casa, normalmente fico muito feliz por elas. A menos que eu ache que a família delas não será capaz de lidar com as coisas com segurança. Então estou preocupada como poderia estar. Mas também fico egoisticamente completamente desolada. Penso em nossos ex-filhos o tempo todo. Quando eles vão para casa, eu tento escrever nosso nome e número de telefone em um monte de livros deles para que eles possam talvez nos encontrar novamente. E mantenho minha página no Facebook o mais destravada possível na esperança de que eles sintam que podem nos contatar se precisarem de alguma coisa. Eu quero fomentar para sempre. Mas também me pergunto se posso continuar dizendo adeus desta maneira. Isso me dá coragem absoluta e eu sei que não tenho o direito de me sentir assim. Uma vez, quando eu tinha 10 a 12 anos, disse a um grupo de amigos que escovava meus dentes com água quente em vez de água fria. Nossa norma cultural, apenas para parecer estranho ou frio. E o homem conseguiu a reação que eu esperava. Entretanto, era tudo uma mentira. Eu escovei com água fria, e esta mentira era pesada demais para minha alma pré-adolescente. Então todos os dias desde então escovei meus dentes com água quente. Apesar de ser 15 anos mais velho, sinto-me preso na sentença de esfregar os dentes quentes. Mas sinto-me bem como um castigo por mentir. Vi ambas as minhas irmãs de direito nuas. Entrei acidentalmente na mulher do meu irmão enquanto ela estava mudando. Eu não percebi que ela estava no quarto e simplesmente entrou. Ela sabe que era eu, mas nós duas fingimos que isso não aconteceu. Minha irmã esposa me pediu para consertar seu laptop, pois ela não estava funcionando. Acontece que ela não tinha uma atualização do Windows há quase 4 anos e estava cheio de toda a descrição de bloatware e malware. Ela tinha 4 barras de endereço em seu navegador, e seus nus bastante explícitos em posição privilegiada em sua pasta de downloads. Eu devolvi seu laptop em condições de funcionamento com uma nova pasta chamada Private. Então sim, ela sabe que eu os vi, mas ninguém mais os vê. Conheço exatamente as regras para ajudar as crianças em minha sala de aula de educação pública.
Mas ainda trago casacos frios para crianças, comida para crianças famintas, crianças com sapatos horríveis, sapatos melhores e abraços/longas conversas para qualquer criança que peça. Se algum administrador estiver irritado, estou dando uma maçã e um sanduíche para uma criança. Eu reivindico ignorância. O sistema escolar é tão tenso que eles não me despedem. Então estou fazendo o que posso durante este tempo. Cerca de uma semana antes do Natal eu comprei um vape descartável de maconha e comecei a usá-lo algumas vezes por semana à noite, depois de colocar as crianças na cama. Isso tem me ajudado legitimamente a superar a depressão. Ainda não disse à minha esposa que isso faz parte do que estou fazendo quando vou jogar videogames antes de ir para a cama. Ela é bastante anti-droga, mas não por qualquer razão histórica, muito pelo contrário. É mais uma desconhecida para ela. Sei que preciso ter uma conversa sobre isso com ela, mas não sei como começar. Oh meu Deus! Eu tenho esperado muito tempo para compartilhar isto. Quando eu tinha uns 12 anos, eu estava na casa das minhas tias com meu irmão. Ela estava fora do quarto e meu irmão também. E eu tive essa vontade repentina de tirar uma foto do meu rabo nu com minha câmera descartável. Então eu entrei no quarto da frente da casa e desliguei todas as luzes e puxei para baixo a parte de trás das minhas calças, e no segundo em que acertei o botão do obturador e o flash disparou. Foi quando meu irmão entrou na sala e viu meu pênis se iluminar na escuridão total que ela contou mais tarde à minha mãe sobre o que aconteceu. Eu não tive nenhum problema, mas minha mãe me disse que nunca vamos conseguir desenvolver aquele rolo de filme. Em um verão, eu embolsei $1.700 em dinheiro de despesas de cobertura durante um fim de semana de 4 de julho, trabalhando como porteiro em um bar em uma popular cidade litorânea de verão. Eu tinha 19 anos e recebia $8,50 por hora para acabar com brigas, lidar com universitárias bêbadas com mãos errantes e ouvir meninos ricos de 20 e poucos anos me ameaçar dizendo-me o quanto seus pais eram poderosos. Eu nunca me senti mal com isso. Comecei a mentir sobre minha experiência de trabalho em obras de construção há 4 anos. Hoje sou um superintendente de obras que pesquisa respostas a perguntas feitas por outros ofícios para ganhar tempo. Digo, essa é uma ótima pergunta. Deixe-me voltar a falar com você sobre isso. Ganho $90 mil por ano fazendo isso. Eu dormi com a amiga de minha mãe. Ela era mais jovem que minha mãe. Ela tinha 32 anos e eu tinha 20 na época. Ela me parou um dia quando eu estava passando pelo apartamento dela e perguntou se eu poderia dar uma olhada no laptop dela porque o Wi-Fi não estava funcionando. Eu disse, é claro. E comecei a procurar a causa disso. Enquanto eu estava no sofá dela com o laptop, ela sai da cozinha com uma garrafa de tequila e 2 copos de shot. Naquele momento, eu sabia a verdadeira razão de eu estar lá. Escusado será dizer que não havia nada de errado com o Wi-Fi dela. Eu, 37M, ouço vozes em minha cabeça e as tenho desde que me lembro. Eles dizem coisas negativas sobre as pessoas ao meu redor, ou se eu estiver sozinho eles vão falar sobre minhas inseguranças ou arrependimentos. Eu me tornei um mestre em ignorá-las. Mas tenho momentos em que elas são quase tão barulhentas que não consigo ouvir o que está acontecendo ao meu redor. Minha mãe era a única que sabia sobre eles, mas ela faleceu há 12 anos. Minha esposa não sabe, mas tenho certeza que ela tem uma ideia de que algo está acontecendo. Eu a amo até a morte, mas não pretendo nunca contar a ela. Talvez seja egoísta, mas é isso mesmo que eu quero. De volta à faculdade, tive uma aula de informática que lidou com excelência e tal. Eu estava muito acima de mim porque eu não queria fazer a classe 2. Eu sou ruim com computadores. A maneira como os testes funcionavam era abrir um modelo de teste em branco no computador em que nós sentávamos e seguir instruções. Quando eu estava abrindo a cópia, eu vi a cópia da criança antes de mim. Rapidamente escrevi seu nome e vi que ela recebeu uma tonelada de passos. Questões mais fáceis. Então confiei cegamente nessa pessoa e copiei todo o teste. O teste voltou e eu recebi um A. Bom, o trabalho de casa foi muito fácil. Questionários de múltipla escolha sobre a leitura de todos os livros. Notas abertos. Então, eu estendi a mão para este cara e lhe contei o que aconteceu. Acontece que ele estava fazendo isso com outra pessoa em outro período. Acabei conseguindo um 97 naquela turma e isso impulsionou meu pai para o território bom o suficiente para uma pequena bolsa de estudos como $500 por livros. Mas basicamente não fez e não aprendeu nada. Obrigado por você, um bom homem.